Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre o bullying. Nossa conversa é com a psicóloga e professora Suzana da Rosa Tolfo. Professora Suzana, normalmente se impõe à vítima do bullying que ela silencie sobre o que está acontecendo com ela. Que sinais poderiam ser observados no comportamento, por exemplo, de um aluno que está sendo vítima do bullying, que podem fornecer pistas de que algo de errado está acontecendo com ele? A própria imposição do silêncio normalmente começa a ser vista em uma série de outros comportamentos que a criança vai desenvolvendo nas situações da própria escola, né? Onde muitas vezes ela deixa de ter a participação, os comportamentos que ela mantinha e começa a se tornar cada vez mais retraída, mais silenciosa, mas por outro lado, muitas vezes ela vai se expressar de uma forma mais agressiva, ela vai expressar que ela não deseja mais ir à escola, ela vai apresentar uma série de artimanhas, muitas vezes ela vai apresentar sintomas físicos, ou vai dizer que tem febre, cansaço, uma série de outras coisas que denotam uma mudança repentina de comportamento ou gradual, como é muitas vezes uma manifestação em relação a como lidar com essa situação agressiva e que fazem com que seja importante se observar essas mudanças que ocorrem em termos de comportamento. O que vem acontecendo em relação a essa, muitas vezes, recusa que a criança passa a mostrar em relação à escola, à aula e assim por diante. Bem, professor, estudiosos do bullying no ambiente de trabalho têm identificado alguns sintomas físicos, né? Como dores de cabeça, taquicardia, ansiedade, apatia, depressão e síndromes diversas entre os trabalhadores que são vítimas desses chefes, digamos, desastrados, para dizer o menos, né? Que não raro também estão submetidos a níveis elevados de depressão por parte dos seus superiores hierárquicos na organização. E aí nós vemos que acontece o famoso efeito dominó, né? De algum modo eu acabo passando aos meus subordinados pelo menos parte da pressão que eu recebo dos meus superiores. Eu pergunto, nesse ritmo alucinante, né, da vida globalizada, onde a senhora acha que todos nós vamos parar? Espero que nós paremos para analisar um pouco mais o modo como nós vemos organizando, né, esse modo, essa forma de trabalhar, porque, como você pontua muito bem, essa pressão que existe hoje em termos de metas, em termos de resultado nas organizações, gera um ambiente de extrema pressão, muitas vezes gera situações de medo e facilita a ocorrência de algo que é muito importante nessas questões do bullying ou mobbing ou assédio moral, que é o abuso de poder. Certo. Então, como muitas vezes a própria chefia não é preparada para lidar com todos esses desafios, ou é muito cobrada, ela efetivamente cria esse efeito dominó, né? E aquilo que muitas vezes nós, infelizmente, vamos ver nas organizações, que é o assédio organizacional. Né, o uso de estratégias agressivas, humilhantes, desqualificadoras, de modo a fazer com que o trabalhador, à medida em que ele não se enquadra naquelas exigências, ele acabe sendo pressionado a se demitir em função de que ele não se adequa exatamente àquele perfil desejado pela empresa. Então, eu espero que nós possamos desenvolver ambientes de trabalho com melhor qualidade de vida, de modo que todos esses aspectos, né, que vêm contra nosso próprio organismo, que nos levam a adoecer do ponto de vista físico, biológico, mas também psicológico, possam melhor ser considerados pela organização do trabalho e pelos seus gestores. Tá certo. Nem sempre as formas de agressão elas são ostensivas, né, no ambiente de trabalho. Elas podem até existir nas entrelinhas da comunicação aí entre o chefe e o subordinado, mas se essa relação de trabalho ela se prolonga ao longo do tempo, aquilo que num primeiro momento pode até parecer indolor, inofensivo, no curto prazo, termina gerando, pelo tempo de exposição, né, digamos assim, sintomas físicos e emocionais que revelam que a saúde, de algum modo, ficou prejudicada, né? A senhora tem estudado esse tipo de situação e o que pode ser feito a respeito pelas próprias empresas para que elas se conscientizem de que, mudando de postura em relação aos seus empregados, elas estão trabalhando inclusive em benefício da produtividade e da redução da rotatividade dos empregados?
Nós verificamos que, de modo geral, são os microtraumas, né, causados pelas situações de agressão e de violência, que normalmente começam de forma sutil, mas que gradativamente vão se tornando mais ostensivos, que trazem os principais problemas e complexidades e dificuldades do ponto de vista físico e psicológico. Então, muitas vezes, as organizações e os seus gestores vão se dar conta da necessidade de trabalhar voltado para maior saúde e qualidade de vida no trabalhador, à medida em que boa parte dos índices de rotatividade, né, os índices de absenteísmo se tornam elevados, e em função disso a organização começa a perceber, sim, a partir desses dados mais objetivos, a partir de dados de afastamento do trabalho, como algumas organizações que têm encontrado índices elevados de afastamento em função de problemas psicológicos, que elas perdem em termos de produção. Então, ações efetivas das organizações precisam vir desde os processos mais preventivos de informação do trabalhador e dos seus gestores em relação a quais são os valores professados e considerados essenciais dentro de uma determinada organização, né? As regras, as normas que devem ser seguidas, né, de modo que todos se sintam, então, contemplados, né, em relação à possibilidade de uma convivialidade mais saudável do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico nas organizações, né? Então, a informação é fundamental, a prevenção da ocorrência das situações de violência, sejam violência física, que são mais expressas, sejam as violências psicológicas, e a plena atenção da organização quando existem situações de denúncia, de informações às chefias, né, de modo que aquilo que o trabalhador ou as próprias chefias identificam que é problemático no relacionamento interpessoal, nessa convivência entre trabalhadores e chefia, entre os próprios trabalhadores, ele seja tratado, seja gerido, né, de uma forma não informal, né, no sentido de QI, quem indicou, no sentido de uma extrema situação de informalidade, né, mas que existam regras, valores que sejam considerados e o trabalhador se sinta amparado quando percebe que algum abuso ocorreu em relação àquilo que ele desenvolve, né, e pode desenvolver dentro da organização, no trato com os outros. Tá certo, professora, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.